Nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer transições dentro do seu OBS Studio usando o Cloud Code. Transições de cenas como essa. Aqui eu estou mostrando minha tela inteira, agora minha tela com câmera. E essa é aquela tela que você consegue mudar ela de posição, você deve ter visto mudar aí de posição. Posso deixar somente minha câmera de novo e até se você quiser sua foto com algum fundo específico. E eu fiz tudo isso usando o Cloud Code, ele configurou para mim o meu OBS Studio. E se eu soubesse disso antes, eu não teria gastado R$ 87,00 comprando um infoproduto que já trazia essa configuração pronta para Mac e Windows. Eu testei, no Mac funcionou, show de bola. Porém, o meu computador, esse que eu estou gravando aqui com vocês, ele é Linux e é o meu principal computador de trabalho. Não tinha para Linux. Então, partindo da ideia que quando a gente tem o Cloud Code instalado na nossa máquina e a gente dá esses acessos, essas permissões para ele, ele é capaz de entrar dentro de qualquer arquivo, em qualquer pasta do seu computador, por isso que você tem que fazer isso com atenção, com cautela, e simplesmente ele configurar o que você precisar. Foi exatamente o que eu fiz aqui com o OBS Studio e vou demonstrar para você como fazer isso. Vamos lá? Vamos usar aqui exatamente uma transição. Eu vou deixar a minha tela aqui mesmo, exatamente para que a gente consiga visualizar juntos o nosso terminal. Em outro vídeo você vai ver como que você coloca o Cloud Code aqui. Eu, no caso, eu estou usando o Antigravity, mas poderia ser o VS Code, enfim. Eu particularmente gosto mais de usar ele aqui, é o que eu indico inclusive para os meus mentorados, porque aqui você tem todo o poder disponível do Cloud Code na sua máquina. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu disse para ele é: tenho o OBS Studio instalado e gostaria de fazer cenas diferentes. Aí eu vou falar com ele, primeiro para ele reconhecer as cenas que eu tenho, e a gente vai criar uma nova que eu não tenho aqui. Reconheça as cenas que eu tenho. Eu preciso mostrar para ele que eu tenho na coleção sem nome, que é a coleção que está aqui, acabou que ele não deu nome. E vamos partir daí. Vamos esperar um pouquinho. Ele já vai fazer a busca. Todas as vezes, enquanto ele faz a busca, todas as vezes que eu estou criando alguma coisa, eu abro uma pasta específica para isso, para que eu possa trabalhar ou criar mesmo arquivos de backup, como eu fiz aqui. E agora ele já vai reconhecer as minhas cenas do OBS Studio. Deve que ele vai reconhecer duas coleções de cena, uma vertical e uma sem nome. A vertical é para criar vídeos para Instagram. No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer isso. E lá, só existe a coleção sem nome. Deixa eu ler o conteúdo para reconhecer essas cenas, fontes e configuração. Tem outra, né? Não tem só essa, tem a vertical, mas talvez ele esteja reconhecendo porque eu estou usando exatamente ao mesmo tempo, né? Inclusive, não sei se ele vai me exigir fechar o OBS Studio, eu espero que não, porque quando eu fiz, obviamente eu não estava gravando, mas a gente vai fazer aqui em tempo real e a gente vai chegar aí à nossa conclusão. Olha que legal. Ele já conseguiu achar aqui a coleção sem nome e realmente procede, vou mostrar aqui para vocês. Coleção de cenas sem nome. E aqui eu tenho exatamente as transições que eu mostrei para vocês. E era aqui que eu queria, eu não tinha isso pronto. E era isso que eu queria que ele fizesse. Então ele tem as cenas, tem a cena que está ativa, a do iPhone. Inclusive aqui já está conectada as fontes, né? Inclusive a minha câmera aqui é um iPhone, está conectada via Wi-Fi. Num outro vídeo eu posso demonstrar como fazer isso. E eu tenho aqui as fontes de imagem. Eu tenho dois monitores, de fato, eu tenho duas telas. E aqui, se você olhar aqui, eu tenho outra aqui, exatamente, mas essa eu deixo oculta. Estou trabalhando somente com essa, onde está o próprio OBS aqui falando com vocês. Eu tenho minha câmera e aqui uma outra webcam, mas que no momento nem tem fonte, nada aqui. Então vou até deixar oculto. Maravilha. E aí, vamos ver o que ele me pediu aqui. Que tipo de conteúdo você vai produzir com o OBS? Isso define quais cenas criar em formato de Canvas. Aula, tutorial de tela, live, conversa, gravação de vídeo para YouTube. Bacana as opções que ele me deu, inclusive a vertical, né?
Mas para a gente ser mais objetivo, eu vou pedir para ele fazer o seguinte, ó. Crie uma nova cena onde a câmera ativa fica à esquerda e o fundo da tela à direita. Lembrando que são opções que o Cláudio te dá para você escolher, mas ele deixa esse espaço livre para que você possa escolher de fato o que você quer, caso nenhuma das opções que ele ofereça te atenda. Vamos lá? Inclusive aqui eu estou com um modelo Opus 4.8, não precisava isso tudo para esse tipo de configuração, muito menos o Extra High, que é o esforço, né, que o Cloud Code pode empreender numa ação. Mas como já é um padrão aqui, porque a gente usa ativamente para programar, eu uso ativamente para programar, já começou como padrão essa configuração. Vamos ver ele primeiro, o que ele vai levantar aqui. Eu vou fazer uma pequena pausa para o vídeo não ficar tão grande e volto quando ele já estiver com tudo definido, tá bom? Ah, peraí, ó, já retornou, que bom. O OBS está aberto, editar o JSON direto no disco não funciona com ele aberto. O OBS guarda a configuração em memória e sobrescreve o arquivo ao fechar. Então minha edição seria perdida. O OBS está gravando agora. Não vou mexer em nada que atrapalhe a gravação. O caminho limpo e ao vivo é via OBS WebSocket, embutido no OBS na versão 28 ou superior. Deixa eu ver se está habilitado. Também, se for necessário, não tem problema, eu posso pausar e depois eu edito o vídeo, não tem problema nenhum. Inclusive o próprio Cláudio vai poder fazer essa edição de vídeo para mim, isso é um conteúdo para um outro vídeo, tá? Mas vamos ver o que ele vai fazer e a gente já volta com o resultado. Olha só, ele trouxe aqui, diz que o WebSocket está desligado, ok. Ou seja, para eu criar a cena ao vivo, sem fechar o OBS, sem interromper sua gravação, você precisaria só habilitar o WebSocket depois. É um clique. Criar uma cena nova não interrompe a gravação atual, então dá para fazer com tranquilidade. Antes de executar, preciso fechar o design com você. É rápido. Design da cena, câmera, mais tela. Vamos abrir aqui um pouquinho mais. Fontes. Assumindo os padrões atuais, me corrija se for outro. Câmera à esquerda, Irium. Irium é justamente o aplicativo que eu uso tanto no iPhone como no computador para poder fazer essa comunicação da câmera via Wi-Fi sem fio. Então ele reconheceu certo. A que está ativa visível hoje, tela direita, LG Pipewire, exatamente o monitor que eu estou usando, a tela visível de hoje. O detalhe que muda o visual. O canvas é 16:9, né, ou seja, formato horizontal. Tanto câmera quanto tela são 16:9. E acho que eu falei errado, né? Não, mas ok. Colocando lado a lado em colunas, cada fonte fica numa área mais estreita que 16:9, verdade, por 9. Então, ou preenche cortando as bordas ou encaixa inteira com tarjas pretas. Por isso, eu proponho duas variações, 50-50, sem tarja, e a recomendação que é B, a gente vai entender aqui agora. B, meio câmera, mais meia tela, recomendado, tela inteira visível, à direita, foco no conteúdo, câmera com a coluna do rosto à esquerda, ideal para aula ou tutorial. Perfeito, é isso mesmo que eu quero. Quais fontes usar na cena? Irium mais LG, exatamente. Bom, acredito que até aqui você já entendeu o propósito. É justamente para ele entender o meu contexto do OBS Studio. E eu realmente não tenho experiência com o OBS Studio. Inclusive demorei muitos anos para poder começar a usar ele para alguma coisa. Já gravei aulas nele. Mas realmente não... Eu não queria, por exemplo, dispendiar o tempo para poder entender, ajustar, sendo que ele pode fazer para mim. Isso é um exemplo, eu vou trazer mais exemplos aqui no canal, de coisinhas que você pode fazer ajustando no seu computador. E talvez você não tenha expertise técnica o suficiente para deixar do jeito que você quer, mas você sabe exatamente como você quer. Então, quando você coloca o Cloud Code para fazer por você, você consegue desde configurar aplicativos existentes para que eles funcionem da forma que você precisa, claro, se ele tiver uma abertura para isso, eu acredito que nem todos vão ter, e também você consegue criar pequenas aplicações para o seu dia a dia. Por exemplo, eu já criei uma aplicação que, enquanto eu gravo o vídeo, ele vai transcrevendo para mim em tempo real, para que eu possa depois usar essa transcrição para gerar uma descrição otimizada para busca no YouTube, as tags, um título ou versões de título usando skills diferentes. Né? Vai ter vídeo aqui no canal também sobre skills. Então aqui é só um exemplo. Esse aqui é uma forma de demonstrar para você o quão
produtivo a gente pode ser usando o Cloud Code no nosso computador, e é o que os meus mentorados aprendem na mentoria 1 a 1 comigo. Vai ter link aqui na descrição para você entender e saber exatamente como funciona a mentoria. Mas também eu estou criando um grupo gratuito, onde você vai acessar esse grupo no WhatsApp, realmente ele é gratuito. Lá vai ter algumas skills para você baixar, alguns arquivos que vão adiantar o seu dia a dia, vou soltando alguns insights lá também. E se você depois quiser fazer parte da comunidade fechada, lá também vai ter um link para você fazer parte. Bom, o livro diz que não há bibliotecas WebSocket em Python aqui, mas dá para falar com OBS WebSocket usando só a biblioteca padrão. Vou escrever um script autocontido que lê a porta e a senha direto dessa configuração global do OBS Studio em tempo de execução, a senha nunca passa por mim, nem vai para outro lugar, isso é legal, o Cloud sempre tem um cuidado com isso. Depois ele conecta, autentica e cria a cena com os transforms exatos do layout B. Maravilha, ele está gerando aqui. Vou pausar, quando estiver pronto eu volto para que você veja o conteúdo completo. Ó, ele pediu para eu fazer uma ação manual, o que é absolutamente normal. Então, ele pediu para ir no menu de ferramentas. Eu vou trazer aqui para cá. Vamos lá. Para você ir vendo. Menu ferramentas. Aí depois eu vou em configuração do servidor WebSocket. Aí ele pediu para desmarcar a caixa habilitar a autenticação. Me ajuda a achar ela aqui. Habilitar a autenticação. Ótimo. Depois clique em aplicar. E OK. Ótimo. Vamos voltar aqui com o Cloud. Isso não interrompe sua gravação. Se quiser me avisa que eu rodo o script. Me avisa quando desmarcar. Já fiz. Como você pediu. Vamos esperar mais um pouquinho. E o mais interessante, talvez você ainda não tenha visto isso, mas o que eu acho incrível em você acelerar a tua produtividade com o Cloud é que ele é capaz de criar um código que vai rodar localmente em Python, muitas vezes ele faz isso em Python, na grande maioria das vezes, que executa aquilo que você está pedindo. Ou seja, você não precisa nem saber o código que ele está usando, porque ele vai simplesmente resolver aí a sua necessidade. Vamos pausar. Quando estiver pronto, eu volto aqui para vocês verem o resultado. Ah, que legal, ele vai precisar da minha ajudinha. Ele está procurando o nome da fonte. E o nome da fonte que eu tenho, se você olhar aqui, ó, eu tenho as fontes chamadas LG e a câmera, deixa eu ver aqui o nome, câmera arredondada, que é a fonte, né? Porque assim que o OBS Studio funciona, né? Tem as fontes de captação, pode ser a câmera, pode ser a sua tela. Vamos voltar aqui, eu vou falar com ele, eu vou interromper para ajudar ele, né? A fonte da tela se chama LG e a câmera se chama câmera arredondada. Por algum motivo, o que ele buscou aqui na configuração do OBS Studio não forneceu o nome das fontes, né? Mas a gente resolve isso, por isso que também tem que prestar atenção no que ele fala, porque a gente tem essa impressão, né, que ele realmente vai fazer tudo com um único prompt ou 2 no máximo, e no entanto, a gente precisa estar atento para ver o que ele está falando, para a gente também conseguir ajudar ele quando necessário. Mas ainda assim, talvez você esteja assistindo esse vídeo e para você, o OBS, sim, você conhece ele do início ao fim. Eu particularmente não conheço, mas partindo desse princípio que o Cloud tem o poder de mexer na configuração do aplicativo, ele pode fazer para mim, e isso vale aí para outras aplicações também, como eu falei. Os nomes reais, cena montada. Agora deixa eu renderizar um screenshot. Olha que legal, ele vai até... Ah, eu acho que ele já fez aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês. Câmera mais tela. Aí, ó. Que legal, ele fez. E obviamente que ficou espelhado, né? Porque a gente está usando o próprio OBS aqui, né? Para demonstrar. Mas, ok, se não era isso que... claro que foi só um teste, né? Foi só um exemplo. Mas você consegue ir modificando aqui também, se você quiser, ó. Deixa eu voltar aqui. Tem
Posso aumentar aqui um pouquinho. Já vi algumas configurações em canais de algumas pessoas que você consegue até deixar a tela um pouco inclinada. Poderia continuar aqui pedindo para ele fazer isso, mas não vejo necessidade agora. Foi só mesmo para ilustrar a ideia. E quando você tiver essa dificuldade, conseguir com o Cloud aí se virar muito bem. Deixa eu voltar para minha tela e câmera normal. Mas ficou legal, né? Posso até aumentar aqui de novo, ó. Gostei bastante do resultado. E era isso que eu queria demonstrar para vocês, que é possível aumentar a produtividade, não importa com que você trabalha, usando o Cloud. É isso que eu explico na mentoria. Tem alguns insights também que eu vou trazer no grupo gratuito, mas você vai conseguir acelerar muito se você entrar ou para o grupo pago ou para a mentoria 1 a 1 comigo. O link também está na descrição, como eu falei. E aí eu consigo entender a sua necessidade e te ensinar como usar o Cloud Code para a tua realidade, para o teu fluxo de trabalho, independente daquilo que você faz. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Acompanhe aqui o canal, tudo que eu puder compartilhar com vocês que é útil, que realmente trouxe avanço no meu dia a dia, eu vou compartilhar aqui com vocês. Então já se inscreve aí no canal. E quando você precisar de ajuda, pode vir aqui no canal, sempre vai ter uma coisinha para te ajudar. Muito obrigado.